Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, gente? Bom, gostaria de agradecer você por mais um dia estar aqui nesse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá bom? Tenho certeza aí que Deus tem uma palavra para deixar marcada no seu coração aí e marcada na sua vida. Desde já gostaria de estar pedindo seu like, se você puder estar comentando aí embaixo, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho, ali que me ajuda demais, são coisas que ali que me incentivam, e compartilhando essa mensagem você me ajuda aí a proclamar o evangelho de Jesus, né, para a honra e para a glória do nome dele, e para ele e por ele são todas as coisas, né, gente? Então, se você puder estar compartilhando essa mensagem, puder estar enviando aí nos grupos, isso me ajuda bastante, tá? Gostaria de orar por você agora desde já, se você pudesse curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Pai, eu agradeço pela vida de cada um presente aqui, Senhor. Venho pedir que esse vídeo aqui venha ser um vídeo diferente, Pai. Um vídeo que Teu Espírito Santo aqui venha tocar de uma forma diferente do nosso coração, Pai. Venho pedir, Pai, que a palavra de hoje, lá em João, Pai, lá no Evangelho segundo João, Pai, venha, Senhor, tocar nosso coração, Pai. Que nós venhamos entender a Tua palavra conforme que Teu Espírito Santo nos diga, nos ministre no nosso coração, Pai. E que nós venhamos viver a Tua palavra, não só aqui no papel, Senhor, não só na Bíblia, não só na lei, Senhor, de Moisés, Pai, mas como aqui, Senhor, como uma palavra de vida eterna, Pai. Eu peço que o Senhor venha aqui, Senhor, nos dá sabedoria, nos capacitar, para que nós venhamos, Senhor, entender a Tua palavra como o Senhor queira que nós entendamos, Pai. Isso que eu venho te pedir, Senhor, e já venho te agradecer, dando o controle total deste vídeo ao Senhor, Espírito Santo. Tome controle, Pai, tanto da minha vida como da vida de cada um que está assistindo. Isso que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém, gente. Bom, hoje aqui eu dei uma trocada de Bíblia, hoje aqui eu vou ler na versão aqui NTLH, aqui, né, a versão aqui NTLH, que é uma Bíblia que eu tinha um xodózinho nela, que eu tenho um xodózinho nela, que foi nela que eu li a primeira vez o Novo Testamento, e eu gosto muito dela, porque ela tem uma leitura muito fácil, né, ela tem uma boa leitura aí, pra quem quiser tá lendo de primeira aí, ela tem uma boa leitura, tá bom, gente? Então vou começar aqui, lá no Evangelho segundo João, capítulo 20, é sempre bom que você esteja acompanhando ali a leitura, tá bom? Como a Bíblia, tá? Gostaria de agradecer aí, você que está aí acompanhando sempre na leitura, que está ali aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Gostaria de agradecer que a sua vida é muito importante, tá? Pra Jesus, Jesus te ama muito, nunca se esqueça disso. Vamos começar aqui no capítulo 20, que tem como título O Túmulo Vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou, e ele também viu os lençóis colocados ali. E a faixa tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali do lado. Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou-o e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai, o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria foi e disse aos seus discípulos: Eu vi os discípulos de Jesus. E eu vi. Desculpa. Então Maria foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhe mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Então disse de novo: Que a paz. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estes serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão ao lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam em Jesus. É o Messias, Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Bom, gente, então nesse capítulo, é um capítulo que a gente já viu antes, né, ou nos outros evangelhos, o capítulo 20, o túmulo vazio. E é muito lindo esse capítulo do túmulo vazio, né, porque ali os discípulos ali foram, ali, Maria Madalena foi ao túmulo. Primeiramente, ela viu, né, Maria Madalena foi ali ao túmulo e viu que Jesus não estava ali. E ela falou: meu, o que aconteceu aqui, né? Ela pensou: meu, alguém tirou o corpo dele daqui. Então ela foi chamar ali Simão Pedro, e ali o outro discípulo, aquele que Jesus amava, que ele dá a entender que é João, né, esse discípulo. E ali ela chegou e falou assim: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo ali, que dá a entender que é João, foram correndo ali no túmulo. E aí fala que o outro discípulo chegou mais depressa do que Pedro chegou primeiro. E ali ele abaixou para olhar e viu que os lençóis de linhos tava lá, tudo estava lá, porém ele não entrou no túmulo. Mas depois que Pedro chegou lá, Pedro entrou direto no túmulo. E aí ele viu, né, que os lençóis estavam colocados ali, e a faixa que estava em volta da cabeça de Jesus não estava junto com os lençóis, mas estava ali dobrada ali do ladinho. Que tem muita... os estudiosos falam que essa faixa dobrada significa que ele ainda não acabou. Porque ali quando você tá num restaurante, tá nessas coisas assim, tá num banquete, antigamente, quando estava ali no banquete, quando ali o pano ali ele estava dobrado, significava ali que não tinha acabado a refeição ainda. Porém, quando o pano estava amassado e jogado, significa que a refeição tinha acabado. E ali dá essa simbologia ali, que as coisas não estavam finalizadas ainda. E ali, depois Jesus aparece a Maria Madalena, e que Maria tinha ficado na entrada do túmulo chorando. E aí ela viu ali 2 anjos vestidos de branco ali onde Jesus estava. Porém, Jesus chega e fala e pergunta assim: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? E ela pensou que era o jardineiro. E ela fala assim: se o Senhor tirou daqui, diga onde colocou e eu irei buscar. Ela fala assim: meu, onde você colocou o corpo de Jesus? Me fala que eu vou lá buscar. Mas aí Jesus fala: Maria. E aí ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Que aí ela reconheceu que era Jesus ali. E ali ele fala assim: não me segure, pois eu ainda não subi pro meu pai. Eu ainda vou subir pro meu pai. E vá encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para que ele quer meu pai e o pai deles. E meu Deus e o Deus deles, né? E ali Maria foi e falou: eu vi o Senhor. Porém eles não tinham acreditado muito. E ali no meio de uma refeição, Jesus vai no meio deles e fala: que a paz esteja com vocês. E aí fala que Jesus vai, mostra a mão dele, mostra o lado dele ferido, né? E ali Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Porém Tomé, um dos seus discípulos, não estava ali. E ali ele falou: bom, eu só vou acreditar se eu ver ali a mão furada, se eu ver ali a marca do lado ali, né? E ali Jesus vai lá, se apresenta isso, e ali ele fala assim: você crê porque me viu? Aí Jesus disse, né? Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram, que é pela fé, que os que não viram, mas pela fé creram. Estes que são felizes, né? E ali a gente pode ver que Jesus fez muitos milagres, e que alguns foram escritos nesse livro para que a gente possa crer, né? Então ali no capítulo 21, vamos dar início, que tem como título: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar.
Nós também vamos pescar com vocês, eles disseram. Então foram todos e subiram no barco. Mas aquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam quem ele era. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que você achará um peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia, com cerca de 153 peixes grandes. E mesmo assim, ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim, não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. Então perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que os discípulos de Jesus amava, vindo atrás deles. Esse era o mesmo que estava do lado de Jesus, durante o jantar da Páscoa, que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu que aquele discípulo perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, que você tem com isto? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus que a notícia que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? E este é o discípulo que falou nessas coisas e escreveu. E nós sabemos que o que ele diz é verdade. Ainda que há muitas outras coisas que Jesus fez, se todas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Bom, nesse capítulo 21 a gente pode ver ali que os discípulos ali, a gente pode ver na verdade a terceira aparição de Jesus, né, que os discípulos estavam pescando, não pescaram nada a noite toda, porém quando Jesus aparece e fala assim, ó, lança a rede ali no lado direito do barco. Na hora que eles lançam, eles pegam 153 peixes grandes e tiveram ali que puxar com muita força. E apesar que tinha 153 peixes ali, a rede não se arrebentou, né? E aí eles podiam ver que era Jesus. Eles não queriam nem perguntar quem ele era, porque ali eles já sabiam que era o Senhor, né? E aí depois Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro ama. E ali Pedro na terceira vez fica triste ali, que fala, pô Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E aí ele fala assim, tome conta das minhas ovelhas. E aí Jesus ali prediz, né, como que ali Pedro morreria. E ali a gente pode ver ali o amor de Jesus por Pedro, por João, pelo apóstolo João, que ele fala, né, que se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? E aí ele se espalhou entre os seguidores que ali João viveria até que Jesus voltasse, porém não foi isso que Jesus disse. Não foi isso, né? E ali a gente pode ver que no final dá a entender que nós sabemos ali, né? Que ali no versículo 25 que fala que ainda há muitas coisas que Jesus fez. Se todas as coisas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então ele fala que de tantos milagres que Jesus fez, nem no mundo inteiro há tantos livros para se escrever
todos os milagres que Jesus fez, tá bom, gente? Essa foi a leitura de hoje. Gostaria de agradecer você por estar acompanhando ali. Gostaria de, se você não deixou seu like, pedir que você se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, ative o sininho, me ajuda bastante, tá, gente? Deus abençoe. Gostaria de orar por você. Pai, gostaria de pedir que o Senhor venha com um espírito de consolo, Pai. Que o Senhor venha consolar cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria a cada coração aqui, Pai. Que nós venhamos viver a Tua palavra, não somente aqui lê-la, mas vivê-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Isso é o que eu te peço. Já venho te agradecer por essa oportunidade de pregar o Teu Evangelho, porque eu sei que em muitos lugares nós seríamos perseguidos ao estar fazendo isso. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ser benevolente. Obrigado por ser misericordioso. Obrigado por nos acordar mais um dia. Isso é o que eu te peço. Já venho te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Gente, fiquem com Deus.